Por motivos de força maior, nós estamos privados de nos encontrarmos em nossos locais habituais, nos templos. Nossas igrejas estão com as portas fechadas. Por isso nós elaboramos este singelo material com uma leitura bíblica, uma reflexão, um estudo sobre a leitura e uma canção para ser cantada no final do vídeo. Então convido aqueles que quiserem acompanhar, tanto a canção quanto a leitura já estão descritas aqui no alto do vídeo. Quiserem já ir procurando em seus inários, cancioneiros, em casa, a música, bem como a leitura do texto bíblico em sua Bíblia, são convidados a se juntarem conosco neste momento de louvor e adoração. Então convido a paróquia 3 de Maio, e bem como os amigos que nos acompanham, a iniciarmos este momento em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vivemos dias de caos, dias em que não se pode mais se aproximar uns dos outros, A gente não consegue mais se aproximar daquelas pessoas que a gente estava acostumado, nem para dar a mão, nem para dar um abraço, A gente não consegue mais nos sentar em uma roda de chimarrão com aquelas pessoas que são próximas da gente. Tudo está meio proibido. Estamos numa espécie de quarentena, estamos num chamado isolamento social, estamos literalmente de joelhos ante a pandemia do Covid-19. E não bastasse o vírus, que já é uma doença e causa todo esse estrago, que a gente pode verificar nos telejornais do mundo todo, ainda temos como acompanhantes inseparáveis deste mal coisas que potencializam, acumulam ainda mais fatores que causam ainda mais mal, junto com isso tudo que já não está muito bom. E tudo isso juntando todo esse contexto, causa um sentimento que poucas vezes a humanidade viu em sua história como um todo. Nós estamos convivendo com um sentimento de aprisionamento, de impotência ante essa situação. Por isso, o texto de Salmo 142, que é o salmo para esse fim de semana, reservado na nossa trienal, nesse quarto domingo da quaresma, nós queremos fazer a leitura dele. O salmo diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Tem aqui a nossa leitura do Salmo. Esse salmo acaba se encaixando muito bem ao momento em que nós estamos vivendo. Um salmo de oração feito pelo servo Davi, escrita pelo rei Davi no momento em que ele estava fugindo, se escondendo de seus perseguidores em uma caverna. Davi foi perseguido pelo rei Saul, precisando se esconder para não ser morto. Davi, por ser o escolhido de Deus, ser ungido para ser o novo rei, ainda assim ele estava com medo, sendo afligido por alguns dos sentimentos que estamos tendo na atualidade. Também se sentia aprisionado, indefeso, impotente ante as dificuldades que se desenhavam à sua frente. Mas, já no primeiro versículo do nosso salmo, ele diz:
Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Ele sabia que os seus perseguidores eram poderosos demais para que ele conseguisse lidar com isso. E sabia que somente com Deus, e somente Deus poderia livrá-lo da morte com sua misericórdia. Uma das armas mais poderosas que nós temos para afastar o mal de nossas vidas é a oração. E como o mundo está precisando de oração no momento atual, não é mesmo? Quando oramos, nós podemos e devemos ser sinceros com Deus. Deus deseja isso. Muitas vezes nós não conseguimos ou não temos coragem de expor o que realmente está em nosso coração, está nos incomodando, o que está nos angustiando. Davi não teve medo, não titubeou diante disso, e sim exclamou a Deus. No versículo 2, ele expressou as suas queixas. Derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação, disse Davi. Davi está dando voz à sua angústia interior, derramando suas emoções diante de Deus. Em nossos dias atuais, é muito fácil encontrarmos pessoas que estão totalmente mergulhadas no medo e no desespero, sem saber o que fazer nem a quem recorrer muitas vezes. O ser humano, muitas vezes, está afastado de Deus, está tão afastado que nem lembra mais como orar e nem sabe muitas vezes que pode orar por causa das suas aflições, por causa dos problemas, por causa das tempestades que possa estar passando na sua vida. Mas Davi nos lembra que nós podemos sim e devemos orar a Deus. Devemos conversar com Deus, especialmente nos momentos difíceis. O salmista está esgotado em suas aflições. Ele expressa isso nos versos 3 e 4. A aflição é tanta que é como se ele não tivesse mais um refúgio. Como se ele não tivesse onde se esconder. Quantas pessoas não estão passando por isso exatamente neste momento? Seja por conta da pandemia do Covid-19, seja por qualquer um outro mal existente no mundo, seja por qualquer uma das dificuldades que nós já conhecemos que o ser humano pode estar passando. Quantas pessoas estão mergulhadas em suas angústias e aflições e acabam desesperando? Mas a graça e a misericórdia de Deus nos é consolo para todos os momentos, em especial a momentos como o que vivemos. E para ti que estás passando por tribulações em sua vida, ele te mostra, assim como mostrou para Davi, de que sim, tu tens onde se refugiar. Cada um de nós tem aonde nos refugiarmos. Assim como Davi encontrou esse refúgio no versículo 5, que ele disse: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão, ou a minha porção na terra dos viventes. O rei Davi acaba reconhecendo que em Deus, e somente em Deus, ele tinha refúgio. Que Deus poderia sim livrá-lo dos males e das dores que estavam perseguindo ele. E esse recado de Davi ecoa para cada um de nós ainda nos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo esse momento de caos. E nós cristãos sabemos e conhecemos muito bem a origem disso tudo. Conhecemos o fator causador desta pandemia e de todos os outros males do mundo. Do isolamento social, ainda nós podemos desviar, fugir, por assim dizer. Muitas pessoas ainda não conseguiram se isolar porque
precisam estar trabalhando, têm seus afazeres. Algumas pessoas podem se isolar e não estão querendo. Por isso, por causa desse sentido, o isolamento social ainda é uma opção, no nosso país, pelo menos por enquanto. Mas existe um outro tipo de isolamento, um tipo de prisão, a qual muitas pessoas estão atreladas. E é algo que é muito mais profundo do que um sentimento ou uma situação. Os nossos pecados nos isolam das pessoas. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas é preciso lembrar que Jesus Cristo foi o que foi mais perseguido, foi abandonado, foi preso e torturado por nós. Em seu sepultamento, o seu corpo foi jogado, aprisionado em uma caverna. Mas essa caverna não pôde conter o poder do Filho de Deus, que foi ressuscitado pelo Pai para nos redimir. Antes estávamos afastados de Deus. Agora não estamos mais. Estávamos isolados pelos nossos delitos. Agora Jesus nos reaproxima mais uma vez deste amor incondicional do Pai. E este é o consolo, queridos amigos, irmãos na fé, que só a palavra de Deus pode nos dar em momentos preocupantes como os que estamos vivendo. Vivemos dias difíceis, mas se já é difícil viver com Deus, quanto mais difícil é vivermos sem Ele, afastados dele, aprisionados nos próprios pecados. Pois pela fé em Jesus, somos libertos. Não somos mais escravos do pecado. Os pecados já não nos condenam mais. Somos perdoados por Deus. E essa é a liberdade que jamais podemos negociar, seja lá o que estejamos passando em nossas vidas. Portanto, irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, que mesmo que estejamos nos isolando socialmente, mesmo que estejamos nos afastando muitas vezes de nossos entes queridos, das pessoas que nós mais amamos, por conta de uma necessidade maior, no caso, a saúde pública, lembremos sempre que como igreja somos libertos, que mesmo com os templos de portas fechadas, estamos unidos numa mesma fé, num mesmo Salvador, que tira nossa alma do isolamento eterno, da morte eterna, mediante a confiança no que Ele nos ensina nas Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Amém. Convido vocês a abrir então seus cancioneiros, com a música e os seus hinários. Deus vos guarde pelo seu poder. Quem quiser acompanhar, fique à vontade. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor,
estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Que Deus os abençoe, que assim seja. Amém.